Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Julieta Yoshimura e o tema de hoje é: você já se pegou no automático, fazendo as coisas sem pensar, só obedecendo o automático na sua vida? Já teve um sentimento estranho quando você para e sente um vazio, se perguntando se tudo vale a pena? Se você está no caminho certo, ou se você escolhesse outro caminho, você seria mais feliz? Já se perguntou o que é a felicidade para você de fato? O que você está deixando de viver para viver isso que está vivendo agora? No meio dessa correria, no meio dessa intensidade, quem é você realmente? E por que falar da felicidade se tem tanta gente falando nisso? Esse talvez seja o primeiro problema da felicidade nos dias de hoje. Felicidade se tornou uma palavra completamente banalizada. Você compra felicidade no McLanche, existe a felicidade à venda nos livros de autoajuda, existe felicidade sendo oferecida pelos diversos gurus que você encontra por aí, pelo mundo e pelas redes sociais. Você sabe disso, mas raramente as pessoas param para refletir de maneira racional, de maneira verdadeiramente profunda a respeito da felicidade, da realização na vida humana. Só que não é à toa que raramente nós paramos para refletir profundamente a respeito das grandes questões da vida e os grandes temas da vida humana. Afinal, nós vivemos tipicamente engolidos na intensidade da rotina, na loucura do dia a dia, trânsito, trabalho, chefe, cliente, família, barulho, as redes sociais, celular recebendo mensagens, notificações o tempo inteiro, cuidar da nossa saúde, da alimentação, dos filhos, das finanças, do lazer, do descanso, e em meio a tudo isso é natural. É de se esperar que a nossa mente, na maioria do tempo, esteja abarrotada de ideias que são relacionadas à intensidade da nossa rotina. E devido a isso, sobra muito pouco espaço, muito pouco tempo para grandes questões, para grandes reflexões a respeito da vida. Esse é o primeiro grande problema da vida humana nos dias atuais, porque por mais que nós estejamos a maior parte do tempo engolidos na correria da rotina, cedo ou tarde, esse barulho do cotidiano, esse barulho da rotina, ele silencia às vezes. Num final de semana, num feriado, às vezes é um momento em que você se pega sozinho, porque a família ou os amigos estão longe por algum motivo. Às vezes é quando você está passando por uma tristeza, quando você está passando por alguma angústia, uma decepção na sua vida, que pode ser uma decepção amorosa, por exemplo, ou uma decepção profissional. Enfim, quando nós estamos sofrendo por alguma razão, ou quando nós ficamos sozinhos por um tempo, ou quando o barulho da rotina silencia, ou quando acontece tudo isso junto de uma vez, é aí que surge frequentemente o vazio emocional. Nós nos deparamos com um grande vazio dentro da gente. Um vazio que, apesar de silencioso, é ensurdecedor, porque gritam dentro de nós questões muito profundas. É o vazio que faz com que nós perguntemos para nós mesmos: quem? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem sou eu de verdade, profundamente? E essa pergunta costuma ser respondida de maneira muito superficial, muito supérflua e cosmética pelas pessoas por aí. Eu sou Julieta, eu sou professora. Eu sou Maria, sou vendedora. Eu sou João, executivo de uma multinacional. Mas eu sou professora. Quem seria eu se amanhã eu não pudesse mais dar aulas? Quem seria eu se amanhã não tivesse mais alunos? Quem seria eu, Maria, se amanhã não tivesse mais clientes? Quem seria eu, João, se as empresas amanhã não quisessem mais me contratar?
Você que é advogada, executivo, vendedor, não importa. Você que é pai, mãe, marido, esposa, quem seria você se amanhã essas coisas fossem tiradas da sua vida? Se o teu emprego, o seu papel na sociedade, a sua família, os teus amigos, a tua saúde, se tudo isso fosse arrancado da sua vida amanhã, o que sobraria de você? Quem é você de verdade? Quais elementos definem a sua identidade como ser humano nesse planeta? Na ciência, esses elementos que definem a nossa identidade são chamados de construtos pessoais. Quais são os construtos pessoais que sustentam a identidade de quem é você? Quem é você de verdade? Qual foi o caminho que você trilhou até aqui na sua vida? Onde você errou nesse caminho? E como você faz para daqui em diante o seu caminho seja ainda melhor? Quais são os seus valores? Quais são os seus defeitos, as suas virtudes, as suas limitações? Quais são as suas fraquezas? Quais são as suas vergonhas, os medos que você esconde e não conta para ninguém? Quais são as suas alegrias, aquelas que lhe fazem se sentir verdadeiramente vivo e completo, mas que você tem ignorado? Quem é você de fato, para além das aparências de quem te vê de fora? Quem é você aí dentro, nesse âmago que só você conhece intimamente? Essas são algumas das questões que esse vazio nos traz. Existem outras, e eu te falo aqui, por exemplo. O que eu estou fazendo da minha vida? Será que essa é a profissão que realmente desejo para o meu futuro? Para que eu continue dedicando os meus dias e as minhas horas a ela? Será que eu devo continuar com a minha esposa, o meu marido? Será que esse é o melhor caminho para a minha vida? Será que eu estou educando os meus filhos da melhor forma para que eles sejam seres humanos verdadeiramente plenos, verdadeiramente independentes no futuro deles? E quando eu for embora daqui, quando eu não estiver mais aqui, meus filhos terão a força, inteligência, sabedoria para seguirem sozinhos e viverem uma vida que vale a pena ser vivida? Aliás, quando esse mesmo vazio bater nos meus filhos, será que eles terão maturidade emocional para encarar essas perguntas difíceis? Será que eu estou aproveitando os poucos dias que eu tenho nesse planeta, o tempo limitado que nós temos na vida, da melhor maneira possível? Será que eu estou vivendo muitos anos de vida ou só repetindo o mesmo ano várias vezes? Essas perguntas estão na raiz do pensamento filosófico. Essas perguntas são a lenha dessa fogueira chamada filosofia do conhecimento humano, e essas perguntas brotam justamente do vazio existencial, do vazio emocional, que cedo ou tarde todo mundo vai sentir. E esse vazio na filosofia é condição para que o próprio pensamento filosófico surja dentro de você. O vazio é o ponto de partida dos questionamentos existenciais mais profundos na vida humana. O vazio é a porta que se abre quando você percebe que dentro de você existe algo muito mais profundo do que as aparências do dia a dia. O vazio é desagradável, mas ele não é necessariamente ruim, porque esse vazio te dá um presente. Ele te oferece a humildade de perceber que você não sabe tudo, nem sobre o mundo, nem sobre as outras pessoas, e muito menos sobre você mesmo. O vazio é um convite para o autoconhecimento. O vazio é desagradável, desconfortável, mas ele nos ensina a ser humanos de verdade. Porque um cabrito, um pombo, um dromedário, uma baleia, enfim, os outros bichos da natureza não possuem um cérebro complexo como o cérebro humano. E esse vazio não surge dentro desses bichos. Como diz o grande neurocientista
Robert Sapolsky, zebras não têm úlceras, zebras não têm ansiedade, porque o cérebro delas não permite que elas tenham. Mas o seu cérebro, o meu cérebro, o cérebro humano é fantasticamente complexo. O cérebro dos seres humanos nos permite refletir, indagar, olhar para a existência e sentir esse vazio. E justamente por isso, nós somos capazes de enfrentar, de encarar esse vazio, os medos, as ansiedades, as angústias. Esse vazio é um chamado que convoca você para usar o seu cérebro e refletir sobre a sua vida em profundidade. E com essa reflexão, você pode, quem sabe, encontrar salvação. Encontrar o caminho que para você te permite vencer os medos e viver de uma vida de verdadeira sabedoria e verdadeira paz emocional. Eu digo para você porque esse caminho para mim será outro. E para cada um de nós, esse caminho é diferente. Mas é desse vazio que partem as mais importantes reflexões da vida humana. Eu quero que você ouça as grandes palavras do filósofo francês André Comte-Sponville. Essas são as palavras dele logo no início de um dos livros mais belos e mais difíceis da filosofia contemporânea, o Tratado do Desespero e da Beatitude. É preciso começar pelo mais escuro, buscar o vazio e o negro e o nu e chegar progressivamente à luz. Porque a noite é primária. Se não fosse, não precisaríamos pensar. É preciso começar pelo desespero. Essa noite escura do pensamento é o silêncio. É necessário muito tempo para chegar a ele e muita coragem, porque a juventude é tagarela por impaciência e a velhice também, na maioria das vezes por covardia. É necessário, antes de mais nada, calar-se e entrar dentro de si, porque a noite está em nós, não em algum outro lugar, como em nós também está a luz. Mas é preciso começar pela noite, vazia e vaga, como diz a Bíblia, e nela morar por um longo tempo. Antes do primeiro dia e da primeira manhã, há o infinito das noites. E antes da primeira palavra, há a eternidade do silêncio. É preciso começar pela solidão. Os outros nos distraem, nos divertem e nos afastam do essencial. Nós mesmos? Não. O essencial está em mim. Não é eu em mim, em meu corpo. Esse vazio é preciso começar por esse vazio. Se esse vazio que traz essas perguntas tão difíceis ainda não chegou para você, cedo ou tarde ele vai chegar. Talvez lá na frente, quando você se aposentar, ou quando você estiver no seu leito de morte. Talvez agora, você que é jovem, está começando a fazer escolhas grandes, escolhas importantes para o seu futuro, e uma crise existencial se instala dentro de você, ou talvez no meio do caminho, aí. Só que essas indagações, esse vazio, essas perguntas, não é algo da modernidade, algo nos dias de hoje. E tem gente que acredita que é só porque nós vivemos nos dias de hoje. Um mundo veloz, um mundo repleto de coisas que estão sobrecarregando a nossa mente, a nossa atenção. Muita gente acredita que é por isso que esse vazio se apresenta. Os gregos, há mais de 2.500 anos atrás, já tinham enxergado esse vazio na vida dos seres pensantes. Observaram ainda que os budistas tinham percebido antes deles. Eles perceberam que as angústias que esse vazio nos traz é porque a maioria das coisas do universo está fora do nosso controle. Não podemos controlar as coisas ao nosso redor. E daí vêm as angústias que ocupam a nossa cabeça. Angústia
quando você lembra do passado, porque você escolheu outro caminho e sabe que não voltará mais, porque cada primeira vez foi a primeira vez. Angústia do presente, através do sentimento do medo. Quando você tem um projeto, mas não tem controle de todas as variáveis. Por exemplo, o que vai acontecer na economia do país. A angústia do futuro, o medo de não saber o que vai acontecer. Há mais ou menos 200 anos atrás, as pessoas já nasciam semi-prontos, com profissões definidas. O meio social que poderia conviver, praticamente o seu caminho já estava pronto. As formas sociais já eram pré-estabelecidas e eram muito sólidas. E hoje em dia, elas se desfizeram, tornando a modernidade atual líquida. Não são mais sólidas como antigamente. Existe um outro universo no qual as terapias holísticas, as práticas integrativas, mostraram-me que o cuidado deve ser visto de forma integral. O ser humano possui um histórico de vida, suas relações com o meio, seu estado mental, seu estado emocional e sua espiritualidade influenciam na sua condição de bem-estar. O Reiki entrou em minha vida nesse contexto. Como terapeuta profissional, em meio a tantos aprendizados, buscando aperfeiçoamento e ferramentas para melhor cuidar de mim e das pessoas que me procuravam. Fiz todas as formações de Reiki e atualmente sou mestre em Reiki, o Sui tibetano, e propago esse método terapêutico de auxílio. Como praticante do Reiki, acompanhei e testemunhei a melhora considerável de pessoas em cada sessão, feitas desde relatos de alívio no quadro de dores ao equilíbrio e bem-estar emocional. O Reiki, considerado como uma prática complementar de saúde, auxilia no equilíbrio das emoções, como medo, raiva e tristeza. Segundo outros sistemas de saúde orientais, como o Ayurveda, por exemplo, a saúde é a combinação do equilíbrio tanto do corpo físico como também da harmonia mental, emocional e espiritual. A saúde não se restringe à ausência de doenças, mas é vista de uma forma integral, vendo o ser humano em todos os aspectos, no qual as emoções também desempenham um papel importante no referente à sua saúde. A medicina ayurvédica prega a existência de corpos sutis e o Reiki pode atuar nesses corpos, promovendo o equilíbrio mental e emocional da pessoa. Consequentemente, a saúde ela é vista de uma maneira integral. Encontram-se livros e artigos que relatam que o Reiki melhora a condição emocional das pessoas. Também podem ser encontrados trabalhos acadêmicos em que o Reiki é muito referenciado. É importante destacar o papel das práticas integrativas nessa busca do autoconhecimento e equilíbrio. Através dessas, se faz essa busca interior com mais consciência, mudando hábitos de vida e ajudando a enfrentar as situações e problemas do dia a dia, encontrando uma maneira saudável de viver. Uma vez que as práticas integrativas e complementares em saúde vêm cada vez mais ganhando espaço na área de saúde, bem como na vida das pessoas que buscam o autoconhecimento. A medicina psicosomática é uma medicina que leva em consideração os aspectos emocionais e suas consequências a nível somático e psicológico. É sabido, então, através da medicina psicossomática, que o processo de adoecimento e saúde estão vinculados às emoções. Percebe-se com isso a importância da visão holística, integral em relação ao ser humano, uma vez que os aspectos das pessoas estão interligadas, conectadas e podem influenciar uns aos outros, promovendo desequilíbrio e, consequentemente, ocasionando um processo de adoecimento.
A medicina psicossomática mostra as implicações e as influências das emoções nos processos fisiológicos do ser humano. O olhar do terapeuta, seja ele médico ou não, a partir disso deve levar em consideração os aspectos da vida cotidiana do seu paciente, seu modo de vida, sua relação com o mundo e com as pessoas. As emoções são extremamente importantes para a saúde. Os estados das emoções negativas, quando intensas e prolongadas, são capazes de aumentar a vulnerabilidade à doença, piorar os sintomas ou retardar a recuperação. Por outro lado, os estados positivos exercem um efeito salutar sobre a saúde. A emoção faz parte do ser humano, tem uma função adaptativa e reguladora, e é necessário viver as emoções de forma harmoniosa e equilibrada. O uso da imposição das mãos para curar doenças humanas já tem milhares de anos, e é possível encontrar escritos egípcios por volta de 1552 a.C., no qual há indício da imposição das mãos no tratamento médico. Os gregos, por sua vez, faziam uso do toque terapêutico para realizar curas em seus templos. Na Bíblia, também se encontram referências desse uso para fins curativos, em que Jesus Cristo, com o uso das mãos, realizava curas milagrosas. Várias referências, em diversas épocas da história, são encontradas, mencionando o uso da imposição de mãos como método de cura, desde tempos mais remotos até a atualidade. Diante dos fatos históricos, médicos e pesquisadores adeptos da medicina vibracional debruçaram-se na tentativa de investigar as possíveis causas e a eficácia de tais métodos. Se esses têm uma causa puramente espiritual e baseada em um sistema de crenças, ou se é possível medi-los cientificamente. Estudos e experimentos em animais e plantas mostraram primeiramente a eficácia do método de imposição de mãos, mostrando que esses procedimentos independem de um sistema de crenças, mas que havia por parte dos praticantes desses métodos uma relação com a espiritualidade. Posteriormente, estudos em humanos reforçaram, através de resultados muito satisfatórios, a eficiência desse método, que veio a ser chamado de cura energética. A medicina vibracional vem discutindo a cura energética e cada vez mais esse assunto ganha espaço tanto no meio acadêmico quanto na área de saúde, nos hospitais e clínicas, como terapia complementar em saúde. Cada qual, terapia energética ou vibracional e medicina convencional, atua em campos diferentes de um mesmo ser humano, coexistindo e complementando-se para melhorar as condições de vida do ser humano no universo. E dentro desses métodos de cura por imposição das mãos está o Reiki, que foi sistematizado pelo mestre Mikao Usui no começo do século XX. Após pesquisar e compreender sobre os métodos que o Buda e o Cristo usavam para realizar curas, o mestre Mikao Usui afirmou que o Reiki era comum na Índia, na época de Buda Siddhartha Gautama, e fazia parte também dos ensinamentos do antigo budismo tibetano. O Reiki é uma energia cósmica universal, acessível a todos. Basta que a pessoa se disponibilize para aprender a manipulá-la. A palavra Reiki é dividida em duas partes. Rei, a energia do universo, onde estão inseridos todas as coisas. E Ki, energia vital, a energia que dá vida ao corpo. Ela consiste no direcionamento dessa energia para o corpo da pessoa que recebe a aplicação. O método Reiki é um sistema natural de harmonização e reposição energética que mantém ou recupera a saúde. O Reiki ele pode atuar como complemento, seja com outras práticas terapêuticas, seja complementando a biomedicina. O Reiki é uma prática complementar por excelência,
uma vez que não há incompatibilidade com as demais práticas terapêuticas, independentemente de sua origem. O método Reiki tanto pode ser usado isoladamente quanto como complemento terapêutico de qualquer técnica convencional ou holística. Assim, as possibilidades para combiná-lo com outras técnicas são infinitas. No budismo tibetano, por exemplo, a doença é o resultado de um desequilíbrio no corpo psicofísico produzido por emoções conflitantes como a raiva e a ganância. O corpo simplesmente somatiza, condensa e exterioriza o que está dentro. As emoções, elas desempenham um papel muito importante no processo da doença e saúde da pessoa, que foi desprezado pela ciência e visto como algo negativo. Verificou-se que é no corpo que se manifestam os sintomas dessa desarmonia emocional. Quando uma pessoa sente raiva, por exemplo, ela pode ter como resposta fisiológica o aumento da pressão sanguínea e dentro de outros sintomas. Contudo, quando as emoções não podem ser expressas e seguir o seu fluxo normal, elas podem desencadear um processo de adoecimento do corpo físico, no qual a doença ela pode ser uma expressão no corpo físico, desencadeada também pelas emoções. E o Reiki, enquanto prática terapêutica, também pode contribuir para o bem-estar emocional do indivíduo. O Reiki vem solidificando suas bases em direção de uma expansão e uso dentro de toda a rede de saúde mundial. A comunidade médica vem se apropriando dessa técnica e incorporando dentro de sua conduta terapêutica, na maioria das vezes, com o intuito de alívio de dores e bem-estar. O Reiki não é um tratamento milagroso para o cliente continuar a negligenciar a sua saúde e viver de forma desfavorável e errada. O Reiki facilita a tomada de consciência do seu corpo e este indica infalivelmente aquilo de que ele está precisando. É uma forma de autoconhecimento. O Reiki, ele leva a pessoa a prestar mais atenção em si mesma. O Reiki coloca o indivíduo no centro das atenções, como responsável pela sua condição de doença e saúde, e o faz compreender a sua relação com a natureza e a sociedade. Os princípios reikianos explicam bem essa ideia, uma vez que eles permitem ao reikiano a capacidade de perceber que suas ações e seus pensamentos podem levá-lo ao estado de paz e equilíbrio, que por sua vez influencia o meio em que ele vive. O Reiki, ele pode ser considerado como uma ferramenta que auxilia a pessoa na busca da sua educação emocional. Ao realizar a pesquisa sobre o Reiki, foi possível verificar o quanto a preocupação atual dessas pesquisas consiste em utilizar o Reiki no âmbito da saúde. O Reiki é mais do que somente uma alternativa terapêutica no cuidado como complemento aos tratamentos médicos. Proporciona mais do que alívio de dores e sensações de bem-estar. O contato com você mesmo, a percepção de seu estado de adoecimento ou de saúde auxilia no seu autoconhecimento. Gratidão, por hoje é só. Namastê.